Ora então, boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos à Casa de Jesus. Só fazer aqui um pouquinho em defesa da Catarina, porque todas as vezes que eu peguei no livro do Evangelho para fazer o trabalho, para ir lendo, saiu sempre uma parte deste capítulo. Como nada é por acaso, eu decidi dar ali um salto e falarmos disto. Até porque, se calhar, aos dias que correm, se calhar é importante falar sobre a caridade. Para connosco, para com o próximo, para com todos, porque, infelizmente, para quem vê televisão, liga à televisão e só vê desgraças. Então, se calhar, e reforçando que nada é por acaso, o trabalho de hoje fará algum sentido a todos nós. Até porque vai servir para meditar muito daquilo que aqui se vai tratar hoje. Neste capítulo, falamos da parábola do bom samaritano, do mandamento maior, necessidade da caridade segundo Paulo. Fala também de fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, e vamos nos cingir a este ponto, que é a instrução dos Espíritos, que diz fora da caridade não há salvação. Eu pedia então que fizessem alguma atenção para conseguirmos tirar o máximo de sumo desta viagem que vamos fazer hoje. Isto é o apóstolo Paulo que nos traz. Diz assim: meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa, na fonte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-eis pelo perfume da caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta. É necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, necessário sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta, as mais das vezes, a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que a todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Isto foi em 1860, quem traz é o apóstolo Paulo, e traz aqui muito conteúdo, que é isso que vamos tentar retirar daqui. Então, mais uma vez, a atenção de todos. Este é um trecho mais rico do Evangelho, segundo o Espiritismo, porque não se limita a afirmar que a caridade é importante. Propõe uma forma de compreender toda a vida moral e espiritual, e assim vale a pena, que é o que vamos fazer agora, analisar lentamente grande parte das frases que o apóstolo traz.
Fora da caridade não há salvação. Esta é provavelmente a frase mais conhecida de toda a obra espírita. E é, de facto, em grande parte do Evangelho, vai falando sobre a caridade, vai-nos dando ferramentas para que possamos colocar em prática, mas está constante. Para quem lê e estuda o Evangelho, sabe que aquilo que eu estou a dizer é verdade e é esse sempre o convite que é feito a todos. À primeira vista pode parecer uma afirmação dogmática, no entanto o seu significado é precisamente o oposto. Todos sabemos que o dogma é uma afirmação que não permite discussão. E nunca foi isso que o Espiritismo pretendeu que assim fosse para todos nós. Porquê? É uma doutrina de estudo. Tudo aquilo que nós lemos e que aqui os palestrantes trazem, nós o que pretendemos é despertar mentes para que possam ler, estudar e depois tirar a sua ilação. Não é para comermos aquilo que é dito aqui de chofre. É para ouvir, despertar mente, vou procurar, vou estudar e depois aceito ou não. É assim que a doutrina espírita espera de nós. É isto que ela pretende. Então, durante os séculos, muitas tradições religiosas afirmaram que a salvação dependia da pertença de uma determinada igreja, da aceitação de determinados dogmas ou da realização de certos rituais. Verdade. Cada seita ou religião tem os seus dogmas. Como não permite discussão, nós temos que aceitar aquilo que lá está. Penso que parte de nós veio da Igreja Católica e muitas das coisas que se falava lá não nos era explicado. E quando fazíamos questões na altura da catequese, é assim e porque é assim. Mais uma vez reforçando, não é isso que o Espiritismo pretende. Pretende que nós possamos, por nós mesmos, atingir o objetivo, perceber o que aquilo está, o que ali está. Também é verdade que em tempos mais antigos se praticavam rituais, sacrifícios e outras coisas como modo de afirmar essa salvação, que todos nós sabemos que não é isso que acontece. O Espiritismo substitui esse critério por outro completamente diferente. E então temos aqui esta questão que é: em que acreditas? E passa a ser como vives. Nós que estudamos o Espiritismo e a doutrina, deixamos de acreditar e passamos a saber que é assim. São coisas totalmente diferentes. Então, a forma como nós vamos pegar nas ferramentas que a doutrina nos dá vai influenciar a nossa vida, a forma como nós vamos viver. Eu não sou nenhum santo, portanto, também tenho as minhas coisas, os meus erros, cometo erros, como todos nós. Mas a verdade é que, depois de saber e de estudar a doutrina, pouco ou muito, não interessa, não há como dessaber. Uma vez disseram que a doutrina era como um martelo, e é um facto, parece que está sempre ali a bater. Mas eu não sou santo, e falho muito. E todos nós falhamos, mas é para isso que estamos aqui, é para aprender. Então, a doutrina tem influência direta na forma como nós vamos viver, aplicando essas ferramentas no nosso dia-a-dia, que é difícil de colocar em prática, porque de vez em quando, como eu digo aqui às vezes em tom de brincadeira, às vezes apetece apertar alguns pescoços, porque é difícil, não estamos todos dentro do mesmo nível, não estamos. Lidamos com pessoas mais complicadas, da mesma forma que às vezes surpreendem-nos pessoas que nunca pensamos que eram assim. Tudo isto é uma escola, por isso é que estamos aqui a aprender. Então vamos lá. A salvação deixa de depender da identidade religiosa e passa a depender da transformação moral, e isso é uma mudança profunda. Quantas vezes ouvimos aqui o convite para a nossa transformação moral? É dito com muita frequência. É fácil? Não. Há palavras mágicas ou forma mágica de obter sucesso nisso?
Não. Não vai. Mas só a nossa transformação moral irá fazer com que nós melhoremos. Não há outra hipótese. Só com essa transformação moral é que a mudança profunda existe. Então significa que uma pessoa pode conhecer toda a doutrina espírita, frequentar reuniões espíritas, assistir a palestras, estudar dezenas de livros e ainda assim estar distante daquilo que realmente importa, se não traduzir esse conhecimento em amor ao próximo. Eu às vezes lá em casa ouço alguém que me diz assim: até parece que nem andas na doutrina espírita. Não é isso que tu estudas. E nós às vezes precisamos que nos chamem a atenção. Eu ouço isso muitas vezes. Quer dizer que eu tenho que ser chamado a atenção muitas vezes. E como hoje estão aqui, não posso mentir. Portanto, tenho que dizer que é mesmo assim. Da mesma forma, alguém que nunca ouviu falar de Espiritismo pode estar espiritualmente muito adiantado se viver uma vida de bondade, justiça e compaixão. Ou seja, deixa de ser importante a religião, mas sim todo o ser integral e, assim, o critério passa a ser universal. Voltando só aqui um bocadinho atrás, o facto de nós sermos ou estudarmos a doutrina espírita não faz de nós melhor do que ninguém. Eu acho que até faz com que nós sejamos pior. Porque se nós temos conhecimento e depois não o praticamos, então ainda somos pior que os outros que não sabiam. Certo? É verdade. É pior aquele que tem o conhecimento e não faz do que aquele que nunca soube. Portanto, faz, se o faz, faz sem consciência disso. Então vamos ver qual é o verdadeiro significado de salvação. A palavra salvação é frequentemente entendida como ir para o céu, que era outra coisa que nós ouvíamos. Nós, quando morrermos, vamos para o céu e está tudo bem. Eu podia ser o maior facínora na Terra, mas entretanto morria e estava tudo resolvido. Seria a nossa salvação ou a salvação daquele dia. No entanto, dentro da visão espírita, o conceito é muito mais amplo. Salvar-se significa libertar-se daquilo que aprisiona o espírito. E o que é que aprisiona o espírito? O que é que nos aprisiona enquanto aprendizes de espírita, enquanto espíritos? E é aqui que nós rolamos umas quantas pancadas, porque tudo o que aqui está, nós já fomos, ainda somos e ainda não conseguimos despejar. Falamos sobre o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o ódio, a inveja, a intolerância e o apego excessivo às coisas materiais. Todos nós, no momento da nossa vida, tivemos um pouco disto. Não interessa se muito ou pouco, mas todos nós tivemos um bocadinho disto. Todos nós. Infelizmente, todos nós, por vezes, ainda sentimos isto. Mas se pegarmos nas ferramentas que a doutrina nos dá, pode-nos colocar a pensar: está bem, eu não devia estar a pensar assim. Então eu tenho que tirar isto da minha cabeça. Já estamos um bocadinho melhores nesta altura. Sabemos que erramos, pelo menos conseguimos compreender que estamos errados. Então temos que modificar. Assim, a salvação não é um prémio concedido por Deus, é um estado interior que o próprio Espírito vai conquistando à medida que aprende a amar. Ora, aqui está outro problema. Nós não sabemos o que é amar, nós nem sequer sabemos o que é o verdadeiro conceito da palavra amor. Quando se fala em amor ou amar, 70% daquilo que nos passa pela cabeça é pela questão sexual, quando, na realidade, não tem nada a ver. Aquilo que Jesus veio fazer à Terra foi mostrar qual era o verdadeiro conceito da palavra amor, de forma totalmente inquestionável, sem pender para lado nenhum. Amor total. E nós não sabemos o que é amar. Então, se não sabemos o que é amar, como é que nós vamos conseguir praticar a caridade? Se uma coisa está totalmente ligada uma à outra. Como é que nós conseguimos proceder se não sabemos como funciona?
É a mesma coisa de que eu sentar no meu carro, sei que é um carro, sei que tem um guiador e que tem pedais, mas eu não faço ideia como se conduz. Mas eu tenho um conceito do que é um carro. Aqui é exatamente a mesma coisa. Eu tenho a palavra amar, mas não sei o que é. Então não é Deus que afasta alguém da felicidade, somos nós próprios. Porque não somos capazes de entender a palavra. Muito menos de colocar em prática. É o próprio Espírito que, enquanto permanece preso às suas imperfeições, ainda não consegue vivê-la plenamente. Diz ainda assim aqui: na terra e viverão em paz, no céu acharão graças diante do Senhor. No seu completo, está mais curto, porque é mais fácil encaixar aqui. Não tinha fora, tinha que dividir em 2 slides e eu precisava que fosse só um. Mas eu vou-vos ler. Diz assim: na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que houveram praticado acharão graças diante do Senhor. Praticado o quê? A caridade. Então este momento mostra que para o Espiritismo não existe uma separação absoluta entre a vida corporal e a vida espiritual. Aquilo que somos aqui continua depois da morte do corpo físico. A morte não transforma automaticamente ninguém, e se alguém era agressivo enquanto encarnado, não se torna humilde apenas porque desencarnou. Uma pessoa egoísta não se torna imediatamente generosa. Todos nós sabemos que morremos e vamos exatamente igual ao que somos aqui. Não há outra forma. Ninguém se vai tornar santo, ninguém vai ser um super... Nada. Só perde o corpo. O espírito continua. Então, se era mau, continua mau. Se era bom, continua bom. A personalidade, o seu espírito, continua o seu processo de evolução. Por isso, a afirmação de quem vive segundo a caridade encontra a paz já nesta vida. Não porque deixe de sofrer, mas porque a forma como encara o sofrimento muda profundamente. E esta é uma parte muito interessante. Se nós pensarmos mesmo bem nisto, eu consigo ter felicidade aqui? Consigo. Consigo encontrar alguma paz e consigo ser feliz. Sim, senhor. Mas ao mesmo tempo, eu vou continuar a sofrer. E nós às vezes temos tendência, todos nós, de pedir a Deus ou pedir a Jesus que resolvam um ou outro problema que possamos ter na vida. Só que ele não se resolve. Porque se ele existe, é por algum motivo. Mas se pensarmos desta forma, se Deus me der muitos problemas para resolver, eu vou-me treinar a resolver problemas. Então o problema não vai ser assim tão grande. Com o passar do tempo e de tantos problemas, eu vou assimilar o problema de forma diferente. Se calhar não vai causar tanta dor física ou psicológica como causava antes. Se calhar eu vou olhar para ele de uma outra forma e vou resolvê-lo de forma mais fácil. Então tudo aquilo que nós pedimos a Deus para resolução, Ele dá-nos de forma que nós não entendemos, mas que vai servir para nós treinarmos a capacidade de resolver determinado obstáculo. Como sempre, nós somos pouco crentes e como o problema não se resolve, acabamos por nos chatear com Deus porque Ele não resolve o problema. Quando aqui se coloca uma coisa que falamos aqui muitas vezes, que se chama a falta de fé. E Jesus já naquela altura dizia muitas vezes que nós tínhamos falta de fé. Portanto, a paz deixa de depender das circunstâncias exteriores e passa a nascer da consciência. Diz ainda aqui numa passagem, essa divisa é o facho celeste. Se eu não tirei aqui do sítio, vamos ler aqui um bocadinho mais só para perceber. Então essa divisa é a chama celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzir à terra prometida. Ela brilha no céu como auréola santa na fonte dos eleitos e na terra acha-se gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá, como vimos há bocadinho. Ou seja, já vamos perceber,
é de facto uma das imagens mais belas que o apóstolo Paulo nos traz. Ele faz a comparação da vida humana a um deserto. O que é que o deserto representa nas nossas vidas? A gente sabe que é um deserto. O deserto não tem nada, não é? Tem muito pouca coisa. Então, representa a incerteza, as dificuldades, as tentações, os momentos em que não sabemos qual o caminho correto. Nós somos assaltados por todas estas, pelo menos uma delas, todos os dias, mais do que uma vez, na incerteza de como devemos enfrentar determinado problema ou obstáculo, as dificuldades que a vida nos traz, as tentações, sejam elas quais forem, e a dúvida mais persistente é: será que nós estamos a fazer o que é correto? Será que vamos mesmo no caminho certo nas nossas vidas? Será que eu não tenho que fazer alguma coisa para mudar isto? Isso requer meditação da nossa parte, utilizando as ferramentas que o Evangelho nos traz. Então, neste cenário, aparece um faz, portanto, algo que nos vai iluminar. Essa luz é a caridade. Isto significa que praticamente todas as decisões da vida podem ser iluminadas por uma única pergunta. Vamos ver qual é a pergunta. Qual é a atitude mais caridosa nesta situação? Serve de exercício para o nosso dia-a-dia. Curiosamente, esta pergunta raramente traz respostas simplistas. Por exemplo, eu depois vou dar um exemplo da vida real. Devo dizer a verdade? Sim, nós devemos sempre dizer a verdade. Só que a resposta não pode ser apenas sim. Porque nós temos que fazer isso de uma forma que não humilhe o outro, que não magoe o outro. Então, como é que eu posso dizer a verdade sem humilhar? Como é que eu vou a determinada pessoa? Porque é difícil isto. É muito difícil. Nós somos espíritos em evolução e que tendencialmente reagimos mais do que agimos. Então, perante uma situação qualquer, se for uma situação mais áspera, nós reagimos, não agimos. Eu acho que deve ser um dos casos desses. Normalmente reajo e depois pelo caminho às vezes arrependo e que eu tenho que dizer a verdade. Está cá. O meu juiz está aqui. Então às vezes eu até sou assim mais a falar para a minha filha, para o meu filho, e depois a meio arrependo-me e desvio. E depois levo nas orelhas. Não admito. E no interior eu sei que errei, mas não admito. Mas isso, pronto, são coisas que a gente tem que trabalhar. Mas o que eu quero dizer com isto tudo é que nós devemos sempre tentar fazer de forma a que não se humilhe o próximo. Por exemplo, uma das coisas que eu detestava imenso que o meu pai fizesse era chamar-me a atenção à frente de todos. Se os meus olhos pudessem, eu matava-o 10 vezes. Eu detestava isso. Vocês não imaginam uma raiva que aquilo me provocava. Devemos sim chamar à parte e depois chamar a atenção. Até porque isso dá-nos um trunfo muito grande, que é: ou não vamos falar logo, dá tempo para acalmar. Quando vamos falar, já falamos mais calmo. Então já não dizemos algumas coisas que nos apetecia dizer. Eu tento fazer isso, mesmo até no trabalho. Às vezes é preciso chamar alguém a atenção e não vou chamar a atenção à frente de um cliente. Posso dizer: só faça isso. E aquilo, e depois explico porquê. Com mais ou menos, entre aspas, brutalidade, mas não faço nunca à frente de ninguém. Porque humilhamos o outro. E depois causamos outra coisa, é que numa próxima vez o outro vai ter medo de fazer o que é que seja. Porque pensa que do lado vai ter uma resposta igual. Então nós temos que ter sempre muito cuidado com aquele que se encontra ao nosso lado. Seja na casa, no trabalho, onde for. É fácil, não é? É como eu disse ainda há pouco. Às vezes apetece apertar os pescoços. Mas não se pode. Porque é extremamente difícil lidar com a pessoa. É mesmo muito difícil. E eu, no meu local de trabalho, devo ter ali um fenómeno que, de vez em quando, entram lá umas personagens assim complicadas. Faz parte. Então, devo corrigir alguém? Talvez. Mas posso fazê-lo com respeito e não por orgulho? Que é outra coisa. Porque às vezes nós só temos porque
não é assim que se faz porque eu é que sei. Já estamos a exacerbar o orgulho em nós. Então é mais uma coisa que nós temos de trabalhar. Portanto, a caridade não elimina a justiça e, pelo contrário, ela humaniza. E esta frase é muito bonita. A caridade nunca vai fazer com que a justiça não aconteça. Vai humanizar a coisa. Continuando. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Isto é também uma afirmação muito forte. O apóstolo Paulo não diz que o ensinamento central de Jesus foi a fé, nem os milagres, nem a oração, nem sequer a reencarnação. Afirma assim que tudo converge para a prática do amor. Tal como eu já vos tinha dito, Jesus veio cá ensinar o que era um amor verdadeiro, sem pedir nada em troca. Então, quando lemos os Evangelhos sem ideias pré-concebidas, verificamos que Jesus está constantemente a deslocar a atenção das regras para as pessoas. Os fariseus preocupavam-se frequentemente com a observância exterior da lei. Jesus perguntava: como está o teu coração? Se às vezes nós falhamos em algo no nosso local de trabalho, não é porque não sabia que fazer determinada função, determinada operação. Muitas vezes aquela pessoa não está nas melhores condições psicológicas ou físicas para trabalhar. O mesmo se pode colocar nos nossos lares. Nós subcarregamos o outro pensando que o outro está bem. Muitas das vezes sofre em silêncio. Aqui não diz nada, está sempre tudo bem. Então faz parte de nós também ter um pouco de atenção por aquele que se encontra ao nosso lado. Seja no lar, seja no trabalho, seja na família, seja onde for. É por isso que elogia o samaritano, considerado estrangeiro. Eu acho que toda a gente conhece a palavra do bom samaritano. Considerado estrangeiro e herege pelos judeus da época, porque foi ele quem ajudou o homem ferido. A religião correta não é apresentada como aquela que possui mais conhecimento, mas sim aquela que produz mais amor. Também achei isto muito interessante. É que produz mais amor. Então não interessa a religião absolutamente para nada. A parábola do bom samaritano, aquele que se interessou pela pessoa que estava ali caída, deveria ter sido os outros que passaram antes, que eram os doutores da lei, que tinham conhecimento de tudo e mais alguma coisa. Mas, no entanto, foi aquele que não tinha nada a ver com a pessoa em questão, não conhecia, nem sequer era um doutor da lei, mas comoveu-se pela caridade, pelo amor, e ajudou o próximo. Não perguntou quem ele era, o que era, nada. Fez pelo interesse de ajudar o outro. O que mais vemos hoje nos dias que correm é muito mais fácil pegar no telefone e fazer um filme quando alguém está a ser agredido do que realmente ir ajudar. Por isso é que depois o mundo está como está. Já fizeram vários testes, um deles até há pouco tempo, já não sei em que país é que foi. E punham alguém a roubar uma criança do passeio e entrar para um beco. E a percentagem que foi atrás da criança era ínfima. O resto olhava e ignorava. Então que mundo é este? O que é que nós andamos aqui a fazer? Pergunta para meditar. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade. Então o apóstolo Paulo não diz praticai atos de caridade, ele diz deixai que a caridade governe todas as vossas ações. E nisso há uma enorme diferença. Fazer um ato de caridade pode ser ocasional. Viver sob o governo da caridade significa transformar completamente a forma como nos relacionamos com o mundo. Por isso é que é difícil praticar a caridade. Porque envolve um esforço muito grande, nosso, dos nossos e do mundo inteiro. Se nós não compreendemos o que é a palavra amar, se não sabemos o que é praticar a caridade, como é que nós vamos fazer?
Uma virtude negativa não basta. Este talvez seja um dos ensinamentos mais exigentes de todo o capítulo. Muitas pessoas consideram-se moralmente boas porque dizem: nunca roubei, nunca matei, nunca enganei ninguém. Já ouviram isto? Tudo isto é importante, mas para o apóstolo Paulo a pergunta é: e o bem que podias ter feito? Que é a questão que nós devíamos fazer. Não basta não matar, não basta não roubar, não basta não enganar ninguém. É pensar o que é que eu podia ter feito. Que é difícil. E isto que estamos a tratar hoje é mesmo difícil. E é triste, quando a mim falo, que às vezes olhamos para isto e nós andamos tão entretidos com as nossas dificuldades e com as nossas vidas que não olhamos para o lado. Não olhamos para o lado. Então há uma diferença enorme entre não causar sofrimento e produzir felicidade. Às vezes vêm coisas simples. Imagine alguém que encontra um idoso caído na rua. Se continuar a caminhar, talvez não tenha praticado um mal direto, mas também não praticou o bem que estava ao seu alcance. Se nós vimos alguém caído, por que não parar e perguntar: precisa de ajuda, está tudo bem? Pode-se ter sentido mal, pode ter dado alguma coisa, pode ter encerrado, mas nós fazemos isto. E depois eu tenho outra coisa, porque quando nós fazemos assim, ou ajudamos alguém sem pretensão de nada, que é uma ajuda sincera, eu não sei, mas sabe bem. Até o facto de atravessar alguém que seja cego, a rua, ajudá-lo a atravessar a rua, sabe bem. Sabe bem. Porque nós fizemos algo, sabe bem porquê? Que nós fizemos algo que vai de encontro àquilo que Jesus quer que nós façamos. Então sabe bem. E porquê que sabe bem? Porque todas essas coisas estão gravadas em nós. Nós é que não as conseguimos ver. Mas estão cá. Está tudo cá dentro. Então o Evangelho convida-nos a passar de uma moral de omissão para uma moral de iniciativa, que é outra coisa difícil. Chama-se isto mais proatividade. Estarmos atentos e ser proativos. Claro que é difícil, mais uma vez, nós andamos sobrecarregados com tanta coisa na cabeça e às costas, que essas, vamos chamar, que não somos, vamos chamar distrações, ali como o José António diz, são muitas montras que nós encontramos nos dias e durante a nossa vida, que depois nós não reparamos no que está à volta. Não olhamos. Temos olhos, mas não vemos. Temos ouvidos e não ouvimos. Então, para fazer o bem, torna-se sempre necessária a ação da vontade. Se não houver vontade, o bem não acontece. Então, nesta passagem revela um profundo conhecimento da natureza humana. O egoísmo costuma ser espontâneo, pensarmos naturalmente em nós próprios. A caridade exige um esforço consciente. É preciso vencer a preguiça, é preciso vencer a indiferença, o medo, o orgulho e o comodismo. Porque muitos não fazem, às vezes, não praticam a caridade porque são acomodados. São comodistas. Por isso, fazer o bem não é apenas uma emoção, é uma disciplina interior, é uma escolha repetida diariamente. Nós precisamos de disciplina. Começa logo na escola. Disciplina. Quer dizer, vou fazer uma correção. Começa em casa. E depois temos na escola. Tudo tem regras, tudo serve de disciplina. Se tudo serve de disciplina, eu posso disciplinar a mim mesmo para fazer determinadas coisas. É fácil? Não. Mas é esse o convite que a doutrina faz. Então, não é somente os que a possuem hajam de ser salvos.
possuir o quê? A capacidade de praticar a caridade. Então aqui encontramos um dos aspectos mais universais da doutrina espírita. O apóstolo Paulo afirma claramente que o espiritismo não reivindica a exclusividade, o seu papel seria ajudar e compreender melhor os ensinamentos do Cristo. Não estabelece um privilégio espiritual, desenganem-se aqueles que acham que por ser espíritas vão ter benefícios quando partirem. Não vai acontecer. Isto significa que um budista, um muçulmano, um judeu, um hindu, um cristão de qualquer confissão, ou mesmo uma pessoa sem religião, podem estar a viver plenamente a lei divina se praticarem sinceramente o amor ao próximo. Porque não interessa absolutamente nada o tipo de religião que o indivíduo tem. Interessa sim aquilo que ele é, aquilo que ele faz. Isso é que é importante. Um dia todos nós chegaremos aos verdadeiros homens de bem. Nessa altura seremos plenos na prática da caridade e a saber qual é o verdadeiro conceito da palavra amor. É uma visão inclusiva que valoriza muito mais a consciência do que a etiqueta religiosa, tal como estávamos a ver. Então, o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Este ponto é frequentemente mal compreendido se atendermos com atenção ao que o apóstolo Paulo nos diz. Não é a aceitação da reencarnação ou da mediunidade que faz alguém verdadeiramente espírita. O verdadeiro espírita é aquele que procura viver aquilo que Jesus ensinou. Vencendo todas as dificuldades, por aquele esforço que faz para se modificar. Caso contrário, o conhecimento torna-se apenas intelectual. Aliás, o próprio Espiritismo insiste noutras passagens que quanto maior é o conhecimento, maior é também a responsabilidade. Que era aquilo que eu dizia ainda há pouco. Então, se nós temos as ferramentas, se temos o conhecimento, se estudamos, se assistimos palestras, se trazemos as crianças ao Evangelho, à evangelização, ao domingo, para aqueles que frequentam as reuniões espíritas, então, tanta coisa e depois não colocamos em prática isso. Então não interessa nada ao saber. Para que é que eu ando aqui a estudar? O que é que eu ando aqui a fazer? O que é que me interessa a mim saber português, inglês, espanhol, alemão, mandarim, se depois pego naquilo e enfio numa gaveta? A doutrina quer que nós coloquemos o que aprendemos em prática. É esse o convite. Então, saber mais implica viver melhor se a vontade não faltar, que é outra coisa. Nós temos falta de vontade. Tudo o que é difícil modificar nas nossas vidas é porque nós não temos vontade. Só de pensar já é difícil. Pequenos vícios, como fumar, pequenas coisas como um determinado feitio. É difícil. Até posso pensar, mas depois mudar é complicado. Então, fazendo aqui uma reflexão mais profunda. Talvez a maior riqueza nesta instrução esteja na forma como redefine a própria caridade. Habitualmente pensamos na caridade como uma esmola, uma doação ou um auxílio material. Que é aquilo que é muito mais fácil de fazer. Porque eu dou 1 euro ou 2 à pessoa e adeus que eu tenho uma consulta às 5 e está resolvido o problema. A Catarina já cantou aqui, já falou várias vezes aqui, que alguém uma vez abordou e ela disse que não tinha moedas para dar, mas o senhor só queria conversar porque não tinha com quem falar. Era um mendigo. Ele não queria o dinheiro, ele só queria falar com alguém. E porquê é que isso acontece? Porque eu dou a moeda e está resolvido, portanto eu despacho aquilo rápido e não tenho que me chatear mais. Quando nós nem sequer damos tempo para que o outro fale. Nós não queremos ouvir o outro lado, queremos é despachar aquilo rápido, pensando que estamos a fazer uma caridade, aos nossos olhos, muito pequeninos.
Então, à luz do Evangelho, a caridade começa muito antes disso. Ela manifesta-se na maneira como olhamos para as pessoas, na forma como ouvimos, na capacidade de compreender antes de julgar, na paciência perante as limitações dos outros, no perdão, na humildade para reconhecer os próprios erros, na delicadeza das palavras, na honestidade, na justiça exercida sem crueldade. E eu aqui senti-me esbofeteado de uma violência muito grande, porque tudo o que aqui está, muitas das coisas, não sou capaz de fazer. Este bocadinho foi levar pancada. Olhamos para uma pessoa e tiramos logo pela pinta. Ela está assim, é assado. Estou a dizer alguma mentira? Não estou. Pois às vezes fazemos ouvidos loucos. A pessoa está a falar e nós nem sequer estamos a ouvir. Julgamos antes de compreender porque é que a determinada pessoa é assim. Paciência é aquilo que eu não tenho. Para mim, não estou a dizer uma mentira, pois não? Eu não tenho paciência. Tenho muita dificuldade em ter paciência. No perdão, na humildade para reconhecer os próprios erros, na delicadeza das palavras, na honestidade, na justiça exercida sem crueldade. Nós paramos nisto tudo. Mas não é para sairmos daqui deprimidos. Isto é só para que isto mexa connosco. E para que possamos entender que estamos muito atrasados. Em suma, a caridade é uma disposição permanente do coração. E nós estamos dispostos. Ou queremos só dar uma moeda de €1 e despachar a coisa? Percebem a dificuldade? É interessante notar que o maior obstáculo à caridade, segundo a doutrina espírita, não é a falta de recursos materiais, mas o egoísmo. Então, se a doutrina nos dá tantas ferramentas, porquê é que nós falhamos? E o egoísmo não é só aquilo que nós entendemos como egoísmo, é uma chaveta muito grande, que cabe lá muita coisa. Uma pessoa pobre pode ser profundamente caridosa, enquanto uma pessoa rica pode até nunca o ser. A verdadeira medida da caridade não está na quantidade do que se dá, mas na qualidade do amor com que se vive. Um abraço. O Senhor não queria dinheiro, queria uma palavra. Eu já tive uma vez, enquanto aguardava que a minha esposa saísse do trabalho, um senhor que vinha extremamente alcoolizado na Rua Sá da Bandeira e parou para dizer qualquer coisa que eu já não me recordo e depois pediu-me um abraço. E eu não fui capaz de dar um abraço ao Senhor porque cheirou-me mal. Mas se calhar aquele abraço era um teste para mim e se calhar ia ser uma bênção para ele. Mas eu não fui capaz. No fundo, este capítulo propõe uma ideia muito simples, mas profundamente exigente. A evolução espiritual não se mede pelo que sabemos, mas pelo que nos tornamos. Não interessa nada estudar espiritismo durante 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos. Interessa aquilo que nós fazemos. Interessa aquilo que nós pegamos com essas ferramentas e fazemos. Muitos anos de uma coisa não faz de nós melhor. E isto aplica-se a tudo. Estamos a falar da doutrina espírita. Mas pode ser a nossa profissão. Muitos anos de prática numa determinada coisa não faz de nós melhores do que absolutamente ninguém. Se pensam assim, chama-se isso falta de humildade. Às vezes são as pessoas de fora que não têm nada a ver com o círculo que nos dão chamadas de atenção. Porquê? Por que será? É por isso que a frase fora da caridade não há salvação continua a ser tão poderosa. Não porque apresenta uma condição imposta por Deus, mas porque afirma uma lei moral. À medida que aprendemos a amar de forma mais desinteressada, aproximamos daquilo que Deus pretende para cada espírito. A caridade deixa de ser apenas uma virtude entre as outras, torna-se a expressão mais completa de uma consciência que amadurece e o caminho através do qual o espírito se aproxima gradualmente da plenitude. Então, como conhecer o sentimento fraterno e solidário se não nos predispomos a dar o melhor de nós mesmos? Como buscar ser humildes e caridosos com os nossos próximos? O que nos falta é a vontade de prosseguir no esforço de cada instante.
voltamos aqui para, em termos de forma a fechar o trabalho. É muito mais fácil dar €1 a um mendigo e despachar a coisa do que ouvir o que ele tem para nos dizer. Este era o trabalho. Espero que sirva para despertar mentes. Espero que nós fiquemos a pensar em algumas coisas que aqui estavam. Espero que isto tenha sido bom para todos. Para mim foi. E como eu disse, curiosamente, eu abri algumas vezes o livro. Eu tenho em PDF, e quando vou fazer os trabalhos faço em PDF. Curiosamente, quando eu abri o PDF, estava aqui. E depois peguei no livro, porque não tinha o PDF, estava, não tenho dois computadores, estava a fazer uma coisa no outro, então fui consultar o livro e abri o mesmo. E hoje, para terminar o trabalho, embora tivesse em PDF, como tinha o livro à minha beira, abri novamente. E saiu a mesma coisa. E eu, teimoso, deve estar marcado o livro. Então fechei, corri os dedos e abri. E saiu a mesma coisa. Então, se calhar, era para falarmos sobre isto. Que tenha servido para todos nós, para aqueles que estão aqui presentes em corpo e para aqueles que se encontram em espírito. E convidava a todos agora a fazer uma oração. Querido Jesus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos em Teu nome. Pela oportunidade, Senhor, de acordarmos todos os dias e saber que temos mais uma hipótese de nos melhorarmos, de aprendermos, de nos corrigirmos, de ajudar o próximo. Tentando, Senhor, um dia sermos homens de bem. Quando caminhaste neste planeta, Senhor, nunca apontaste o dedo a ninguém, nunca julgaste. Contagiavas a todos com o teu brilho, com o teu amor, com a tua sinceridade. Com os teus ensinamentos, com os teus exemplos. Em que nesses tempos, Senhor, que eram árduos, que eram difíceis, conseguiste, Senhor, trazer a luz, trazer a esperança, mostrar o que era o amor, ensinar o que era a caridade, e deixaste, Senhor, de forma que nunca se pudesse apagar esses ensinos, essas palavras, esses exemplos, que hoje, Senhor, estudando a doutrina espírita, conseguimos aprender melhor, Senhor, aquilo que Tu querias dizer, aquilo que Tu nos mostraste. Mas que nós, Senhor, pelo nosso egoísmo, tivemos medo
esse medo, Senhor, fez com que te julgassem, que te colocassem no cruz. Então, Senhor, te pedimos perdão e te pedimos ajuda, Senhor, para sermos fortes, para termos fé e que dessa forma, Senhor, possamos mover as montanhas das nossas vidas. Essas dificuldades, essas dores, essas doenças, dando-nos a esperança, Senhor, que logo mais tudo passará. E que a paz e a felicidade serão uma constante nas nossas vidas, nas vidas de quem amamos, neste e em todos os planetas. Jesus, com esta esperança, te pedimos que nos acompanhes aos nossos lares, que nos possas abraçar com o teu manto de misericórdia, que possamos sentir o afago do teu abraço e que assim, Senhor, encontremos essa paz por breves instantes. Obrigado, Mestre amado. Abençoa esta casa e os seus trabalhos.